Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista. Nesta edição, direto da Marel Santos. Nossos convidados, a Eliane Correia e nosso querido Álvaro Guilherme participando, porque o motivo desse nosso encontro é falar um pouquinho da recente viagem ou experiência, né, em Helsinki. Bem-vindos! Obrigado, Eliane. Prazer sempre estar aqui com vocês. Né? Que bom. Mas eu queria justamente trazer um pouquinho dessa vivência. A experiência parece que foi muito intensa e reverberando aí muita coisa legal. E certamente a gente começa daqui a pouco vendo os projetos, influencia totalmente, né? Realmente foi uma viagem magnífica. Eu estava dizendo aqui nos bastidores, né, como você falou, que a gente vê algumas coisas da Finlândia e de Helsinki principalmente, é importante, mas a gente viver isso, né, presenciar essas obras arquitetônicas, esse mundo do design moderno. Já fiquei empolgado com todas as referências que o Álvaro passou. Eu vejo que você teve uma visão bastante interessante com as capelas, né? Sim. Algumas delas que é uma arquitetura. Essa arquitetura religiosa é uma arquitetura muito interessante. Elas foram pensadas de uma maneira diferente, todas elas dentro de um mesmo contexto de cidade, né? Do mesmo mundo em que eles vivem, mas contextos totalmente diferentes. Acho que até começar pela ortodoxa. Pela primeiro, ortodoxa, porque a gente faz o caminho, histórico. Tá. É o contrário, mas é um caminho histórico, né? Eu fiquei encantada porque é um estilo bem ostentoso, que a gente pode dizer, né? Porque assim, é uma estrutura toda avermelhada, né? Que vem trazer um pouco rústico, né? Uhum. E contestando com a modernização que eles têm. E eu amei aquilo, principalmente porque tinha um casamento justamente no momento que a gente foi fazer essa visita, estava tendo um casamento muito bonito, tanto por fora como por dentro. Ela traduz essa ostentação, mas de uma maneira tão incrível. A cúpula dela tem Jesus Cristo ali, né? E depois ela tem 12 pequenas cúpulas que representam os apóstolos, né? Então já de fora dá para você olhar aquele contexto e falar: que legal aquilo. E quando você entra, da mesma forma, você se impressiona com o cuidado, com os detalhes das pinturas, né? Do ouro ali empregado, isso, né? Ouro. Então, é uma coisa muito encantadora. É o lugar mais alto, né, da cidade, que a cidade é plana. E essa igreja foi construída no lugar mais alto. E tem isso dessa história do país, né, ter tido diversas invasões, não é nem colonização, foram verdadeiras invasões, guerras. Então você vê muito do que é a origem que hoje seria a Rússia, era a Prússia, né, o Império, né, os czares, né, e um pouco também da Suécia, que era dos reis. Então você tem essa coisa que é o que ela está comentando. Toda essa parte arquitetônica da pedra avermelhada tal, é bem a Rússia. Você vê aí um templo russo. E aí depois você vê a parte toda de ouro, né, do reinado sueco, né, que é maravilhoso, porque a cúpula, como ela falou, é um ponto que brilha no céu da cidade, né, e todos os pontos você vê. E essa igreja ortodoxa, mas a cidade seria a catedral, que é a luterana. E essa parece que ela tem destaque, você vê também de todos os pontos, né? Ela tá é no plano, mas ainda tem uma escadaria, mas não é um grande morro como o outro, né? Já um outro estilo, né? Já é um outro estilo, tipo... como é que a gente vai dizer? O neoclássico, né? Que assim, que é aquela beleza, né? Romana, né? Que a gente vê, fica encantado com o exterior.
diferentes, totalmente diferentes, e você tem a oportunidade de ver coisas diferentes numa mesma cidade, todos respeitando os seus estilos próprios, né? de arquitetura, mas assim, contrastando uma com a outra e num diálogo tão bonito, Isso não é é? verdade. Você vê que é o mesmo que os outros comentaram, né? Como isso fica presente nesse tipo de estudo que a gente fez, né? É o respeito. É uma cidade que você percebe o respeito ao outro, o respeito à diversidade, ao ser humano, sem ficar forçando, tem que respeitar. Não, é natural, faz parte da cultura local. Por isso que dizem ser o lugar mais feliz do mundo, né? Onde tem respeito, onde tem esse grau de respeito à diversidade das coisas, da humanidade. Eu acho que realmente a gente encontra esse nível, né, de felicidade, né? A catedral tem muito a ver com a fundação da cidade, por isso que é luterana. Em frente está a escultura de um dos líderes, né, seria o nosso Tiradentes aí, né, que ajudaram a fundar o que hoje é a Finlândia. Então também tem essa coisa, você vê, na primeira tem um pouco da história de guerra entre países que iriam tomar, a segunda a necessidade de ter uma coisa própria. E aí já parte, que tem 100 anos, para o modernismo, que são as outras duas que nós visitamos. Aí então a gente vai para outro mundo totalmente diferente, dentro da mesma cidade, a Campi Chapel, né? Que todos são difíceis de pronunciar. Todos são difíceis, mas acho que é isso mesmo. Ela tem um formato totalmente diferente e ali foi aplicado, foi em 2012, né? Que os arquitetos venceram esse concurso e se propuseram a fazer essa Capela do Silêncio, que é chamada hoje, né? E ela é totalmente diferente porque as lâminas de madeira curvas, né, enfeitam o exterior, ou fazem, né, o exterior todo dessa igreja, que quando você entra você tem que respeitar o silêncio ali, que é feita justamente para você estar num momento você e ele sozinho ali, né, para refletir, para meditar. Ela é uma capela ecumênica, né? A luz dela é indireta, né? E o interior também, ele é todo em madeira, da própria madeira, né? Da própria madeira, e como a madeira foi usada. De repente a gente vendo que cortar madeira faz mal, né? E realmente da forma como é feita é que é todo o diferencial dela, né? Exatamente. E como o Álvaro, que é o nosso dicionário ambulante, né? Porque tá numa viagem com o Álvaro, você não sabe, você tem que ir numa viagem com o Álvaro, porque é cultura pura, né? Tudo ele sabe. Quando a gente quer saber alguma informação, a gente pergunta, e aí, Álvaro? E até os guias, viu? Até os guias dão uma puxada. É o nosso Google, nosso Google físico, né? Nosso Google analógico. E ele mesmo, então, cita, né, que essa madeira hoje ela é produzida com muito mais quantidade lá, né? Então a extração não fez diferença, e sim deu uma amplitude, né? De como a forma certa, como de forma certa a madeira pode ser usada. Isso vem um pouco do Álvaro Alves também, não? Sim, começa com ele. Nós estivemos lá no estúdio e vimos como ele fazia esses estudos dos encaixes, das lâminas em madeira. Agora, essa tem uma característica diferente, que hoje já no Brasil já está também, que é a madeira engenheirada, se chama, que é uma madeira que, além das lâminas de madeira, você consegue colocar alguma outra lâmina ou metal, ou fibra carbono, alguma coisa que enrijece mais essa madeira, permitindo, por exemplo, grandes vãos. Ele lembra uma embarcação, que essas curvas que ele se refere, como foi o primeiro, é um protótipo. A gente viu alguns lugares onde a madeira estourou, rachou, raros, são pequenos pontos. Não foram restaurados propositalmente, está lá para... Aliás, é fantástico porque na entrada
a recepção não é como é ecumênica, não é sobre questões de fé, mas é sobre arquitetura. O livro está lá à disposição, todos os detalhes técnicos da construção da capela estão ali, entendeu? Então é uma visitação de fato que começa pelo design e arquitetura. Porque, como a Eliane falou, esse foi o ano que foi decidido pela ONU de que o mundo teria uma capital de design. E, obviamente, Helsinki foi a primeira. A partir daí, todo ano é escolhida uma, né? E esse foi o ponto de lançamento da capital do design. Essa região nasce o design escandinavo, que tanto a gente ouve falar. Novamente, a gente remete novamente ao Álvaro Aalto, né, em função do próprio mobiliário, né, desse design, dessa madeira laminada e curva que a gente antes não via isso, né? Ele mas nós estamos desde quando isso? Tem o Sariner, que ficou muito famoso também. São tantos designers, né? Nós somos no museu para ver as peças e tal. Tem muita coisa aí para falar da Finlândia como um todo, né? O que me deixa mais encantado é saber que ele era o cara, né? Eu vim apaixonada pelo arquiteto, porque a gente visitou a casa, o estúdio, mas assim, como um cara em 1930. Por isso que eu queria puxar a data disso, ele pode ter ideias tão além. Era uma mente além da sua atualidade, né? É verdade. É assim, e é encantador, como a gente vê hoje os trabalhos feitos naturalmente, né? E a gente vê que um cara lá em 1930... Quase 100 anos... e recriminado por alguns, né, Álvaro? Ele... Realmente, essa ideia da madeira, de trabalhar com as curvas, né? E essa capela, principalmente, né? Que ela tem né, como formato de um barco, de uma embarcação, e ela é curva, e a gente olhando aquilo assim, passando a mão, dizendo, nossa, como isso pode ser feito, né? E veio dele. É fantástico, não é? Muito bom. Olha, é gostoso ver esses depoimentos, né? Como a gente... para entender exatamente o que a gente estava comentando, né? Como o design mexe com a gente, porque isso é lindo. O design, ele tem uma especialização em mostrar o novo para a gente dentro daquilo que já existe, né? Então, as viagens do Clube Design não são viagens por mero acaso. Quando eu fui premiada com a viagem para Helsinki, eu pensei, por que Helsinki? Né? Tão distante, tão longe, né? Mas eu não imaginava, assim, de ver tanta riqueza cultural numa cidade só. E realmente o Clube Design está de parabéns, porque valeu a pena cada momento que a gente passou lá, viu? Obrigada, Álvaro. Que bacana. Bom ouvir isso. Sim. Acho que para o clube, né? Para o pensar do clube, isso é muito importante. Eu ia comentar um negócio no final, porque eu queria que a Eliane ainda falasse da próxima, que eu propositalmente deixei para o final, para ela falar dessa próxima ainda igreja, porque a arquitetura de fé, né, ela tem muito disso, desse respeito a ter o momento ali dentro. Parece que todo mundo entra e já faz silêncio, né? Que bárbaro, né? E é lindo, né? Essa igreja especialmente que o Álvaro fala é uma igreja de pedra. E ela é subterrânea, fica só a cúpula dela, é à vista, né? E então a cúpula é toda de bronze, né? Mas a igreja, a escavação toda em pedra, e eles fizeram questão de deixar, né, as multiformas da pedra registradas dentro da igreja. Então você vai passando a mão, você vai vendo aquele relevo e você já vai entrando no clima, né? Um órgão de tuba num ponto estratégico. Então, um lado aqui o piano, daquele lado é tudo muito, muito pensado, né? Em te proporcionar um momento especial. E ali você tem o teu momento mesmo, que não tem como você não pensar no Criador. Né? Porque o homem trabalhou naquilo que o Criador formou. Certamente. E deu uma evolução
né? Então é aí que une, sabe, a arte com o espírito, com aquele propósito do porquê você está ali, do porquê você faz isso. Isso encanta a gente. E eu falei, nessa igreja eu pude ter a oportunidade de agradecer ao Criador por ter me dado essa chance de ter ido a um lugar desse e ver como essa junção é perfeita, né? E como a gente pode trabalhar muito bem em cima da obra de quem criou. Muito bom. Isso é arquitetura, né? Isso é arquitetura. É aquilo assim, você tem o bruto, né, da pedra e o lapidado, sim, que na verdade está nesse momento do homem fazer as suas reflexões. Então é bem profundo, todo mundo percebe isso quando entra lá, não precisa de um guia explicando, contando, é uma possibilidade de, como a Helene falou, isso fez que aquela igreja não interferisse no urbano. Sim. Porque a pedra continua do mesmo tamanho, é só uma cúpula ali, e num bairro extremamente residencial, pequeno, você chega com um monumento, né? A ideia de monumento que a gente tem é sempre aquelas coisas grandes para fora, né? A verdade é que você não imagina o que você vai ver lá quando você entra, porque ele não tem aparência, né? Só tem aquela cúpula que chama a atenção, claro, né? Mas que é uma coisa extraordinária. Encerrando essa coisa que ela comentou dessa relação antropológica, tanto do homem com a caverna, com a pedra, com habitar, com estar dentro de um refúgio e tal, quanto da toda a relação teológica aí com o sepulcro, com as tumbas, né? É uma reflexão extremamente importante. Também fruto de um concurso, né? Que é uma coisa importante que a cidade faz sempre, né? Isso é extremamente democrático, inclusive. Isso é lindo de ver, né? A gente ficou sabendo que tem um prefeito, né? Isso. Que cuida da parte arquitetônica e design, tem né? um prefeito, que é o prefeito, como nós estamos acostumados aqui, que ele trabalha do ordinário. Isso. Tem uma ocupação tão grande com as tarefas do dia a dia que ele não tem como pensar e planejar. E o planejamento todo é feito com um chief designer. É como se fosse um prefeito designer, que é uma mulher. E trabalham 400 voluntários, ninguém ganha nada. São cidadãos que vão se inscrever e vão trabalhar para pensar o futuro da cidade. Evolução, né? Civilidade, né? Tem como não ser maravilhoso isso. É fantástico. Só para a gente fechar, a gente tem muita coisa para conversar. Eu fico com dó. A gente tem um tempo reduzido para isso, né? Infelizmente, né? A gente tem que pensar num podcast mais longo, e depois a gente colocar todo esse conteúdo disponível para o público. Mas eu queria fechar também, tem um passeio de barco, né? Que também dá uma outra... E foi logo no primeiro dia de passeio, né? Eu não sei se o Álvaro já programou de propósito isso, né? Porque nós fomos visitar a cidade de dia, né? Isso. E à noite, então, à noite que a gente não tem, né? Tipo 5, 6 da tarde, que era dia pleno ainda, né? Nós fizemos um passeio de barco num cruzeiro pelo arquipélago, onde nós pudemos contemplar todas essas coisas pelo mar, né? O mar Báltico, né? Que a água desse mar não é salgada como a gente pensa, né? É um mar, mas praticamente o sal não existe nele, né? É muito sutil, né? E a gente teve a oportunidade de dar um passeio por ele maravilhoso, contemplando a beleza da cidade pelo braço do mar ali, no arquipélago, vendo as coisas lindas da vista da cidade e principalmente a igreja que a gente olhava e via sempre ela ali, né? E olha, coisa maravilhosa. Então foi um jantar,
de linha, né? É muito, muito prazeroso realmente e já nos deu aquele incentivo, né, para a gente ir para as outras coisas. É importante, Cláudio, porque são viagens de estudos, né? Sim. Tivemos uma primeira palestra com um professor da USP que mora lá. Então, tínhamos dificuldade de horário, só chegando lá que fomos entender o motivo. E então ele mandou gravada a palestra antes, então a gente se preparou como grupo para entender tudo isso. E a escolha tem muito a ver sempre com a cidade de Santos. Nós temos uma relação com o mar que tem que ser extremamente discutida. Você sempre fala isso, né? Da gente pensar o futuro da cidade. E está sendo feita uma série de obras, a gente está vendo a cidade de Santos está se mexendo. E Helsinki é isso, né? Em áreas abandonadas foram construídas uma região toda nova, onde está a sauna, inclusive, que também é um prêmio, é o mesmo grupo que fez a biblioteca, e é prêmio mundial, é um projeto maravilhoso. Então, do barco, você consegue entender essa relação com o mar, com a cidade. Um mar que já quase o Polo Norte, você sabe, já quase não existe mais, né? Tem degelo total. Então, a subida da água do mar em Helsinki é mais forte do que está sendo aqui, que também teremos. Mas você não percebe isso na cidade. É verdade. Porque existe um projeto muito bem elaborado. E como ele falou, é importante também que a gente esqueça, é um arquipélago. É muito parecido com o Santos. São várias ilhas, como o Guarujá, estão conectadas, mas são ilhas. E o que mais me chamou a atenção, isso eu vou deixar aí de interrogação, de curiosidade, é que nós do barco, nós avistamos uma roda gigante diferente, né, Álvaro? E a gente ficou sabendo depois que é uma sauna. Na roda gigante. Então, eu deixo essa deixa aí para depois para um dia a gente conversar sobre isso, mas realmente foi muito interessante. A gente não imaginava. Você imagina? Nossa, numa roda gigante, uma sauna, né? Que é típico do finlandês, né? Sim, frequentar a sauna. Mas muito interessante isso. Muito bom. Olha, é uma delícia. Muito obrigado por compartilhar com o nosso público um pouquinho, porque a gente diz um pouquinho, porque só vivenciando lá, imagino que a experiência, né, possa ser realmente comentada. Que bom que a gente pode compartilhar com o nosso público um pouco do que são essas ações do Clube Design, do DNA do Clube Design, né? Que na verdade coloca nessas viagens, né, nesses cursos, na verdade, além dos cursos, aprofundar essas imersões que se faz nesse conceito da melhor arquitetura, do design, desse pensar o mundo de uma maneira mais inteligente, que eu acho que é tudo isso que resulta, né, nesse trabalho. Parabéns, Álvaro. Imagina, obrigado por compartilhar conosco. Muito obrigado, Eliane, por compartilhar conosco mais um episódio, né, dessas nossas conversas aqui no nosso Let's Talk Clube Design Litoral Paulista, direto da Mariel Santos. Obrigado. Bom. Obrigada a vocês e obrigada aos lojistas do Clube Design, porque a gente recebe um prêmio como presente, a gente não tem ideia do que significa tudo isso. É prazeroso para a gente, mas é muito melhor quando a gente vê através desse reconhecimento mais cultura trazida para nós. Obrigada a todos do clube. Perfeito. Obrigado.